Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar de joelho aí, vamos tirar os nossos 10 minutos de oração. Glória a Deus. Apresentando este culto, apresentando este trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, e vamos orar ao nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, diante da Tua presença, Pai, já estamos aqui nessa noite. Deus, em primeiro lugar, nós queremos Te pedir um abraço de perdão, de reconciliação. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Deus, perdoa aquilo que falamos, aquilo que expomos através da nossa linguagem, através da nossa fala. Nos perdoa, Pai, somos pecadores, reconhecemos que precisamos, reconhecemos que necessitamos das Tuas misericórdias. Deus, ainda nesta noite, Pai, eu venho orar de forma muito direta pela igreja do Senhor. Pela igreja do Senhor, porque essa igreja, a igreja de Cristo em geral, precisa das nossas orações. Já estamos caminhando para o final. Senhor, precisamos, ó Pai, alertar a igreja, precisamos despertar os nossos irmãos, através da oportunidade que o Senhor tem nos dado. Deus, em nome de Jesus, desperta os que dormem, desperta, ó Deus, a igreja que sabe que Jesus voltará e não tardará, mas está dormindo como as virgens vacilantes, como, Senhor Deus querido, a igreja, Senhor, as igrejas da Ásia Menor, pelos quais o Senhor mandou por intermédio de João as cartas despertando a igreja. Não queremos ser uma igreja apenas, ó Pai da glória, de aparência, mas nós queremos ser uma igreja fervorosa na leitura da palavra, no ensino das sagradas escrituras, na oração, louvado seja Deus, na intercessão. Precisamos orar pelo Brasil, precisamos apresentar as nações, precisamos apresentar o planeta, o universo. Louvado seja Deus, que ainda neste tempo, que ainda nesta era, está recebendo os avisos de Deus, os avisos do Senhor são eminentes. Precisamos ainda continuar em oração. Louvado seja Deus, como disse o apóstolo Paulo: por esta causa eu me ponho de joelho a orar, pela causa do crente que não tem força, pela causa da igreja. Louvado seja o Teu nome, que está desanimada, que está perplexa diante de tantas notícias, diante de tantos fatos. Ah, Senhor, mas a igreja precisa continuar, louvado seja Deus, examinando as sagradas escrituras. Glória. Chegamos ao tempo trabalhoso, chegamos, ó Deus, ao tempo que o apóstolo Paulo descreve, que chegaria um tempo aonde os homens, aonde os mestres, aonde aqueles que deveriam ensinar a igreja o ensino coerente com a palavra, glória, iriam se envaidecer. Precisamos, ó Pai da glória, que o Senhor ajude os remanescentes. Precisamos que o Senhor ajude a igreja humilde, a igreja que Te louva, a igreja que Te adora. Senhor, temos visto tantos escândalos ao mundo afora, temos visto a igreja perder a sua identidade. O céu ainda é real, a volta do Senhor ainda é a maior realidade do Evangelho. Louvado seja Deus. Os últimos dias que decorrem neste tempo, a igreja de Cristo precisa continuar perseverando. Louvado seja o Teu nome. Como diz o livro de Oséias 4, versículo de número 6, o meu povo tem perecido, porque tem lhe faltado conhecimento, conhecimento da verdade. Pregadores que têm esquecido de anunciar a volta do Senhor,
pastores que não têm mais compromisso com o ensino das sagradas escrituras, mensageiros que deveriam anunciar que Jesus está às portas, o céu ainda é estreito, o caminho do céu ainda é estreito, o caminho do céu ainda é cobrável para nós. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo também escreve em sua carta aos Gálatas, ele começa a dizer para nós, louvado seja Deus, que o Espírito e a carne estão em uma batalha, estão em milita, louvado seja o nome do Senhor, batalhando, mas precisamos continuar fervorosamente, acreditando que o Espírito, através dos seus frutos, através dos dons espirituais do Espírito Santo, ele nos ajudará a vencer, nos ajudará a continuar servindo ao Senhor, ainda que seja difícil, ainda que esteja complicado, ainda que esteja difícil, mas nós vamos continuar servindo a Jesus. Eu creio que esta igreja, meus irmãos, eu creio que a nossa igreja, meus irmãos, eu creio que a igreja dos remanescentes, que preza pelo ensino, que preza pela palavra, que preza pela mensagem real, pela mensagem verdadeira, ainda continuará acreditando que Jesus voltará e não tardará, ele vem. Essa é a mensagem que a igreja precisa pregar, que ele vem. Muitos pastores já não choram mais pelas almas, já não choram mais pelas vidas. Muitos líderes descompromissados com o evangelho, que não têm mais o evangelho com coerência, estão se perdendo. Precisamos, em nome de Jesus, alertar a igreja. Precisamos que o Espírito Santo nos ajude. Precisamos que ele nos ensine. Ó Deus, nós sabemos que nós estamos em uma série muito importante e que hoje nós vamos dar mais um grande passo na humildade do Espírito Santo, na humildade do Evangelho, sabendo que não tem ninguém maior do que o Senhor aqui. O nosso conhecimento é muito pouco diante de toda a supremacia da palavra, diante de toda a coerência real da Bíblia Sagrada. Então precisamos que o Senhor nos ajude, esteja em nosso meio, opere em nosso meio, trabalha em nós, modifica, tira, arranca, elimina dos nossos corações aquilo que não te agrada. Espírito Santo, obrigado por mais um culto de ensinamento. Vamos aprender muito hoje e precisamos que o Senhor esteja no nosso meio. É que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Né, mais um culto de ensinamento da palavra. Mais um momento sublime que a igreja vai partilhar neste momento. Glória a Deus. Eu creio que a igreja do Senhor, cada dia que passa, ela está mais fundamentada, né, na Bíblia Sagrada, né? Nós não temos outra base, nós não temos outro tipo de ensino a não ser a Bíblia. Então é a Bíblia que nós vamos aprender hoje, amém? Eu queria chamar nesta noite também a irmã, a nossa diaconisa Jussara, para estar louvando 2 hinos, tá bom? 2 hinos congregacionais. E aí logo em seguida eu também quero dar uma oportunidade, glória a Deus. Aliás, eu vou fazer o seguinte, já que nós estamos aqui para aprender, a diaconisa Jussara vai louvar logo os 2 hinos. No primeiro hino a gente adora, no segundo hino a gente já oferta, tá bom? Porque a gente aproveita ao máximo para a gente aprender hoje, porque é grande o que nós vamos estudar. Amém, eu creio, Jesus. Amém, louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus amém. Cristo. Eu convido a igreja, a gente... O hino de número 52. Peraí. Vamos para o 115, depois a gente vai para o 52, amém?
Glória a Deus, aleluias. Aleluias, pois nós somos soldados, mas também nós somos trabalhadores na lavoura, né, na vinha do Senhor, amém? Glória a Deus, pois o nosso intuito mesmo é trabalhar e ganhar almas para o reino dos céus, amém? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, achará também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Como é bom louvar ao nosso Deus, estar na sua presença. Pois precisamos também, antes de levarmos, né, antes de trabalharmos por almas, nós precisamos também nos abastecer e nos reabastecer da palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos para o hino 52. Porque independente de toda a situação, de tudo que aconteça, das tribulações, tudo no final com Jesus Cristo, tudo está bem. E esse hino aqui, né, parece com a nossa irmã Lourdinha. Amém. Glória a Deus. Pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem. Seu amor é infinito, tudo está bem. Esse amor nos tem provado em seu Filho muito amado, que por nós foi imolado. Sim, sim, está bem. Cristo agora o cetro empunha, vai tudo bem. Quem morreu é quem governa, tudo está bem. Seu amor é imutável, seu poder inabalável, seu cuidado é incansável. Sim, se está bem. A fé canta na tristeza, vai tudo bem. Canta assim com firmeza, tudo está bem. Pois se Deus é quem nos guia, eternamente nos vigia, com bondade noite e dia, sim, se está bem. Por caminhos escabrosos,
vai tudo bem. Ou por mares tormentosos, tudo está bem. A Jesus tudo obedece, sempre o mesmo permanece, nenhum só dos seus esquece. Sim, sim, está bem, quer na vida, quer na morte, tudo. Quão feliz é nossa sorte, tudo está bem. Pelo sangue resgatados e do mundo separados, sempre por Jesus guardados. Sim, sim, está bem. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, mas que hino bonito, né, irmãos? Bem no finalzinho a gente ora pelas ofertas da casa do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias aí. Nós vamos começar o nosso estudo, né? Para os irmãos que vão acompanhar em casa pelo nosso canal e para os irmãos que já estão aqui, nós estamos estudando acerca da série dos profetas maiores, e aí a gente está estudando sobre o livro de Jeremias, né? E a gente está compreendendo desde o primeiro capítulo, desde a questão do chamado, até mesmo a queda fatal do povo de Israel, tá bom? E aí a gente está compreendendo, e paramos na semana passada com a nossa diaconisa Jussara no capítulo de número 10, não é isso? Então paramos no 10, vamos para o capítulo 11. Então hoje nós vamos dar o 10 e o 11. Foi? Acho que não. Eu acompanhei lá no canal, ficou 9 e 10. A aliança quebrada? Se foi o 8 e o 9, ficou 9 e 10. O 9 não foi concluído. Na minha lição não está lá, concluída. Mas vamos fazer o seguinte. Eu dou, para não ficar aqui esse meio termo, né? Eu vou dar uma repetida no capítulo 11, até porque eu creio que ela pode até ter falado sobre a aliança quebrada. Mas talvez vamos contextualizar aqui e aí a gente compreende um pouco a mais, tá bom? Então, aí o que é que vocês fazem? Vocês, tudo o que foi ensinado na semana passada, vocês só colocam aí também como mais um fundamento dessa lição, tá bom? E aí nós vamos estudar o capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13. Nós vamos dar um grande salto. Aí na semana que vem a gente dá continuidade aos capítulos adiante, tá certo? Então eu queria que vocês abrissem aí, Jeremias capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo de número 18, ok? Capítulo 18. O capítulo 18, vamos lá. Capítulo 11, versículo 18. Vamos ler aí o versículo 18 e aí a gente vai dar uma conferida aqui nesta base, ok? Amém? Quem achou? Vamos ler. Diz assim: fiquei sabendo porque o Senhor me revelou, tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tratavam contra mim, ou tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois para ti expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anotote. Eu queria que vocês grifassem esse nome na Bíblia e depois nós vamos saber de que origem tem esta nação, tá certo? Ou este lugar. Que queiram tirar a minha vida e que dizem: não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Eu quero também que vocês grifem: não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Tá? E até, eu não sei se na Bíblia de vocês está entre parênteses. Na minha Bíblia tá, já está entre parênteses. Está entre aspas, desculpa. Entre aspas, ok. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu os castigarei, seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas
de fome, nem mesmo o remanescente lhe restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anotote, no ano do seu castigo. Pronto. E aí, como nós vamos estudar o capítulo 11, 12, 13, né? Já que a irmã Jussara aí já deu uma palhinha no capítulo 11, eu queria que vocês anotassem os 3 temas que nós vamos estudar hoje. Anotem aí, os 3 temas. O primeiro tema: a nação de Judá e Israel quebram a aliança com as leis de Deus. A nação de Judá e Israel quebram a aliança com as leis de Deus. Segunda, a nação de Judá e Israel quebram a aliança com as leis de Deus. Segunda, a tentativa de calar o profeta e os seus questionamentos pessoais. A tentativa de calar o profeta e os seus questionamentos pessoais. A tentativa de calar o profeta e os seus questionamentos pessoais. E terceiro tema, isso tudo nós vamos estudar ainda hoje, tá certo? Isso. Terceiro tema, as formas utilizadas por Deus para alertar o seu povo. As formas utilizadas por Deus para alertar o seu povo. Se ficou alguém para trás, só manda que eu repito. Ninguém? Ninguém, né? Então vamos lá. Repetindo de novo, nós temos 3 temas para trabalhar hoje. A nação de Judá e Israel quebram a aliança com as leis de Deus, a tentativa de calar o profeta e os seus questionamentos pessoais, e as formas utilizadas por Deus para alertar o seu povo acerca de como Deus estava olhando Israel. Então, por que eu pedi para que vocês pudessem fazer uma leitura do versículo 18 do capítulo 11? Porque é justamente aqui que nós vamos dar início. Eu só queria fazer uma rápida menção, talvez do que a irmã Jussara até alertou e abordou na semana passada, e a gente vai pegar o gancho a partir daqui. Se eu fosse perguntar para vocês quantas alianças Israel quebrou, vocês poderiam me dizer quantas? Quantas alianças Deus fez com o povo e o povo quebra? A gente poderia até perder o cálculo, né? Porque foram muitas. Mas olha só para vocês terem uma ideia, só de alianças que Deus tem, isso eu vou dar cada uma base, para vocês verem como Israel quebra. O primeiro pacto que Deus faz com o homem foi na criação, não foi? Ou seja, dentro da criação, no capítulo 2, versículo 15 ao 17, nós observamos que o pacto que Deus fez com os homens foi um pacto santo. Ou seja, eles estavam em um lugar que era santíssimo, logo que Deus fez um pacto com o homem em si, com a geração humana, nós observamos que Deus cria um relacionamento com os homens. E olha como é interessante, toda a virada do dia, Deus se apresentava no jardim para falar com o homem. Talvez há um ponto aqui que nós precisamos equilibrar. Se Deus havia criado o homem perfeito e ele estava no lugar que era perfeito, por que Deus, toda a viração, precisava se voltar àquele lugar para conversar com o homem, para falar com o homem? Porque não é de agora que Deus sempre criou um relacionamento íntimo com o ser humano. Então, dentro da criação, o pacto que nós observamos é um pacto de aproximação. Deus estava aproximado do homem e o homem, ao mesmo passo, estava distante de Deus. Aqui é interessante, tá bom? Segunda aliança que Deus faz com o homem, que logo após se quebrou também, é a aliança com Noé. Em Gênesis capítulo 9, versículo do 8
ao 17. Deus faz uma aliança com Noé, que Deus estaria com a sua geração. E essa aliança é uma demarcação que Deus utiliza por uma metáfora, ou seja, por uma forma prática. Ele mostra o arco-íris e diz para Noé: todas as vezes que este arco-íris se apresentar diante dos olhos do homem, vocês se lembrarão que eu fiz um pacto com vós. Mas detalhe, tanto na criação, quanto no tempo de Noé, os homens quebram este pacto. Terceiro pacto que Deus faz, ou terceira aliança que Deus faz, é a aliança com Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, e também em Gênesis, no capítulo 13, versículo 14 ao 16, Deus faz uma aliança, dizendo para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, toda pessoa que vem da geração de Abraão, ela é abençoada. Nós somos abençoados por essa aliança, mas os homens também quebram essa aliança. Logo depois de Abraão, nós temos a aliança que Deus fez com Moisés. Em Êxodo, tanto no capítulo 19, quanto no capítulo 24, e também em Deuteronômio, capítulo 27 e capítulo 30, Deus faz uma aliança mosaica. Deus faz uma aliança com Moisés. Esta aliança estava firmada em fidelidade, e essa aliança estava firmada em honestidade de aliança. Preste atenção. Depois de Moisés, nós temos uma aliança que Deus faz com Davi. Essa aliança que Deus faz com Davi em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 5 ao 16. Deus dará para Davi que essa promessa era uma promessa perpétua. Ela não deveria ser quebrada. Agora vamos lá. A última aliança que Deus faz com a terra, depois de Davi, é com Jeremias. Depois de Jeremias, com mais ninguém. Porque aí nós temos o sacrifício de Cristo, que completa toda a aliança que foi quebrada. A aliança que Deus faz com Jeremias, eu queria que vocês abrissem para a gente fazer essa leitura. Em Jeremias capítulo 31, eu acredito que hoje vocês vão perguntar até menos do que o costume, pela questão das leituras que nós vamos fazer. Capítulo 31, versículo 31 ao 34. Vamos ler. Capítulo 31, versículo 31 ao 34. Olha o que diz a palavra. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Agora, olha para cá. A expressão não é aliança. Tem um termo, uma expressão que é antes da aliança, nova. O que Deus estava dizendo? Todas as alianças que vocês quebraram eram velhas. Elas foram inúteis. Porque eu quero parar nesse ponto aqui, eu quero explicar algo interessante, gente. Quando Deus faz aliança com Noé, Deus faz aliança com Abraão, e Deus faz aliança com o restante do povo, com Moisés, com Davi, e assim sucessivamente, vocês percebem que essa aliança é unitária para homens. Somente eles e a família acreditam, o restante não acredita. Ou seja, toda aliança que Deus faz conosco, que as pessoas não acreditam, dificilmente eles estarão sobre a bênção dessa aliança. Eu vou repetir de novo, só para vocês terem uma ideia. Deus faz uma aliança para nós, tanto em Josué capítulo 24, versículo 15, parte C, quanto também no livro de Atos, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Percebe? Esta aliança, ela está firmada dentro de algo perpétuo, não muda, ainda que o tempo passe, mas esse termo continua sendo igual. Mas vocês percebem que mesmo que a nossa família não esteja aliançada com esta promessa, por nós, olha isso aqui, por nós acreditarmos nesta aliança, Deus também traz ela até a 4ª geração. Isso é muito lindo, gente. Pastor, quer dizer que mesmo que a minha mãe não acredite, mesmo que o meu pai não acredite nessa promessa, ainda que eles não acreditem, eles também recebem essa bênção? Sim.
porque ela é perpétua. Agora vamos continuar, porque eu achei interessante. Olha o que ele diz: quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. O que ele está dizendo? Eu farei uma nova aliança, e ela está firmada em um sacrifício. O que Deus estava dando garantia? Detalhe: todas as expressões de Jeremias são expressões para o futuro. Ele está dizendo: e farei. Não era naquele momento. Deus ainda ia fazer com o povo de Judá e com o povo de Israel. Olha, gente, para cá. Deus sempre uniu Israel e Judá juntos, na mesma promessa. Deus nunca olhou para Judá diferenciando de Israel. Deus sempre chamou o meu povo. Deus sempre chamou a minha nação. Ou seja, em Cristo Jesus não há fronteiras para o evangelho, não há fronteiras para a promessa. Deus está dizendo: em Cristo Jesus, até gentios, até ímpios, até iníquos, eles têm a mesma oportunidade de se voltarem para o Senhor. Que coisa linda! Em Cristo. Agora eu vou explicar algo. Percebeu as alianças? Percebeu? Gravem isso. Todo momento, Deus está querendo aproximar quem está distante. A todo momento, Deus está numa tentativa de reconciliar o irreconciliável. É Deus. Gente, irmã Diaconisa, eu acho isso daqui interessante para nós. A todo momento nós queremos nos afastar de Deus, e é interessante que o pecado faz a gente ter uma vergonha de Deus, da sua presença. A presença de Deus, para quem está no pecado, constrange esse indivíduo. E o diabo aproveita a oportunidade do constrangimento e faz com que ele se veja distante de Deus. Ele começa a colocar na mente do indivíduo de que Deus não vai mais querer ele, de que Deus abandonou ele, de que a igreja o abandonou. Só que eu preciso dizer isso aqui para quem está aqui, quanto para quem está em casa. Deus sempre quis um relacionamento, até com quem adulterou, até com quem pecou, até com quem caiu, porque Deus é assim. Vocês entenderam? O povo que deveria buscar a presença de Deus, mas era Deus que buscava o povo para si. Eu preciso falar sobre isso. Eu começo a perceber que no capítulo que nós lemos, que é o capítulo 11, nós começamos a perceber que Israel tem alguns fatores que levaram eles a quebrar a aliança, e nós vamos demarcar eles pelos pontos principais. Vocês não precisam anotar, eu só quero que vocês olhem para cá, porque isso aqui vocês já conhecem na Bíblia. A primeira coisa que faz Israel quebrar a aliança, a primeira delas, isso aqui é algo que nós deveríamos ser tocados. A primeira delas é quando nós paramos de ouvir a voz de Deus e os seus conselhos. Todas as vezes que Israel parava de ouvir a voz de Deus, Israel caía na malha fina de acreditar que o seu eu poderia reinar na vontade própria. Paulo diz algo interessante. Paulo, escrevendo ao livro de Romanos, Paulo está debatendo pecado. E Paulo está dizendo assim: preste atenção. Eu não saberia se aquele ato que eu cometi era errado até que eu conhecesse a lei.
Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, nós temos a lei de trânsito, que rege o Brasil. Na lei de trânsito diz que toda pessoa que ultrapassa o sinal vermelho, ela está colocando em risco a sua vida e a vida de outra pessoa. Então, como resultado, ele recebe o quê? Uma multa. E a multa é pesada. Ok? Esse é o primeiro ponto. O que acontece? Nós só sabemos que o sinal é vermelho porque existe uma lei que supera o nosso conhecimento, a nossa vontade própria. A vontade de alguns indivíduos é o quê? Passar no sinal vermelho. Ultrapassar, ele vai dizer... Na mentalidade dele, ele pensa assim, mais um sinal, o que tem a ver? Tudo pode mudar com essa concepção errada que nós temos. Sabe o que Israel fez? Israel parou de ouvir a voz de Deus. Não, pastor, eu ainda não estou conseguindo entender. Como é que Israel parou de ouvir a voz de Deus se ele tinha os profetas? O problema é que ter o profeta no meio de nós não significa dizer que nós estamos obedecendo o que o profeta está dizendo. Exatamente isso. Eles são tão cruéis, olha isso aqui, o cenário não é de agora que vem acontecendo. Após os juízes, eu estava lendo essa semana agora com a pastora, esse livro, e eu comecei a perceber algo que talvez nós nunca mencionamos aqui. Lembram do livro de 1 Samuel, quando Deus levanta Samuel como sacerdote, porque a casa de Eli, porque os filhos de Eli já estavam impregnados pelo pecado, já estavam impregnados pelo adultério, pela fornicação, pelo pecado que tirava a consciência deles. Vocês se lembram? Deus levanta Samuel. Quando Deus coloca Samuel dentro da casa de Eli, Deus sabia que Eli ia morrer. Ele já estava velho, ele já estava vendo o pecado dos filhos, mas não tinha coerência em alertar eles. Só que tem um grande problema, é que os 2 filhos de Samuel, que também deveria ser sacerdote, vão fazer exatamente o que os 2 filhos de Eli cometem. Isso é forte. Eu vou pedir até para depois vocês analisarem isso, porque detalhe, quando o povo olha isso aqui, gente, eu comecei a estudar isso, eu comecei a me ver, meu Deus, tanta coisa que a gente descobre numa leitura. Tu sabe que vocês se lembram daquela parte da Bíblia que diz que Samuel chega diante do Senhor porque o povo tinha escolhido, ok, um rei, aliás, estava querendo um rei, vocês se lembram? Aí Samuel vai questionar a Deus, dizendo: Senhor, o povo me abandonou, o povo não me quer como líder. O Senhor olha para ele e diz o quê? O povo não te rejeitou, o povo rejeitou foi a mim. Mas sabe qual era o grande problema do povo? É que o povo não estava escolhendo um outro líder, que era o rei, por causa da conduta de Samuel, que nunca foi errada. É porque ele já sabia que Samuel já estava velho, e ele iria morrer, e a conduta dos filhos não era compatível com a do pai. Gente do céu, isso aqui é de espantar. Vocês compreenderam agora? Eu acho que vocês estão compreendendo junto comigo. Eu também compreendi essa semana isso. Eu pensava que eles estavam rejeitando a Samuel porque eles queriam um rei, não queriam mais a autoridade de Samuel. Não era isso. Eles sabiam que Samuel já estava velho, ele iria morrer, a certeza. Quem é que ia substituir os filhos? Provavelmente o mais velho, que era da geração sacerdotal, porque Israel se costumava pela hierarquia. Então era do pai para filho mais velho, e assim sucessivamente. Sim. O povo está rejeitando a mim. Olha, veja comigo. Eles cobram algo que eles já estão vendo, certo? Então, ou seja, diante da multidão que estava cobrando, tá certo? Um líder para Israel, tinha anciões, tinham pessoas muito próximas, pessoas que tinham cabeça, pessoas que tinham, né, uma vida toda interessada com Deus.
Só que quando eles cobram, você percebe que Samuel se coloca no lugar de ofendido. Então ele vai questionar a Deus e Deus diz: não, Samuel, tu ainda não entendeu. O que eu estou querendo te dizer é: o povo não rejeitou a você, o povo está rejeitando a mim. Ou seja, porque a escolha natural do povo de Israel era Samuel. Por Deus, só que a escolha era Samuel, ou seja, ainda que Samuel saísse, era Samuel que tinha o direito de escolher deixar outra pessoa. Pronto. Claro, sim, sim, sim. Sim. Era o papel de Deus. Pronto, ao tempo. Vocês entenderam? Vamos. Não sabia esse ponto. Esse ponto. Eu estava estudando a Bíblia agora essa semana. Descobri isso aqui, esse ponto. Porque, por exemplo, olha isso aqui. Deus não chamou Josué? Mas espera aí. Deus chama Josué em particular. Deus não chama Josué em público. Uma coisa é, por exemplo, você vê que Deus está honrando a pessoa ao público. Outra coisa é Deus privar o público de uma promessa feita só para o indivíduo. Você acha que não deveria ter uma rejeição? Claro que teve, e com razão. Ele está se pondo no lugar de Moisés agora que ele está morto, ele está dizendo que ele é o líder. Claro, gente, nós somos humanos, todas as vezes que nós somos levados até que acreditar no ministério de alguém que nunca foi honrado ao público, nos chama a atenção e talvez muita dúvida em nosso coração. Como é que Deus pode levantar essa pessoa? Essa pessoa tem uma vida assim, essa pessoa tem uma conduta assim. Você entendeu? Então você sempre vai olhar para... Pronto. Claro, entendeu? Muitos de Israel se perguntavam por que Deus falava só com alguns e Deus não contextualizava a fala com todos, Deus não compartilhava a fala com todos. Eu acho interessante, eu tenho visto isso agora, gente, como é que Deus é enfático. Por exemplo, Deus, ele sabe que existe uma liderança na igreja, então ele não vai falar com todos, porque se ele falar com todos, vai bagunçar a igreja. Daqui a pouco todo mundo está dizendo: Deus mandou eu dizer isso aqui, pastor. Daqui a pouco todo mundo vai dizer: não, pastor, mas não é assim, é desse jeito que Deus mandou. Não, Deus vai falar com o líder. Se é para consertar algo, Deus vai falar com o pastor. Deus pode até lhe usar, mas a decisão final, quem toma é o pastor, que Deus vai falar com ele. Pronto. Você entendeu? Então, ou seja, quando nós paramos de ouvir a voz de Deus, nós começamos a direcionar as nossas concepções próprias pela nossa vontade e nós manipulamos a vontade de Deus. Não, eu estou sentindo meu coração de fazer isso aqui. É Deus falando comigo. Não. Não confunda. Deus, quando fala com o homem, ele não fala pelo coração, ele fala com a razão, na tua mente. Ele fala para cá, ó. Entenda, é isso aqui que eu quero. Acabou. Você entendeu? O coração apenas vai refletir a paz e a alegria do que você ouviu aqui. Pronto, confirma. Você entendeu? E detalhe, você pode até dizer assim: pastor, o senhor está ficando louco. Vou provar na Bíblia. Olha o que Davi disse para si mesmo. Davi olha para dentro do coração dele e diz: Senhor, olha para dentro de mim e vê se há em mim um coração agradável aos teus olhos. O que Davi estava dizendo? Isso pode ser enganativo demais. Isso pode ser enganoso demais. Não haja pelo que o teu coração diz. Haja pelo racional. Pense, analise. Rapaz, é aqui. Vamos ver. Vamos botar a carta aqui. Vamos analisar. Estou pregando só a Bíblia, gente. Não estou fugindo desse contexto. Sim. Sim. Claro. Sim. Permissão e a vontade. Pronto, acabou. Exatamente isso. Mas será que se o povo de Israel tivesse deixado o curso do desandar, como o senhor disse que Samuel
Pronto. Não ia desandar e eu vou lhe provar por quê. Porque como no caso de Eli, Deus interveio. Tá bom? É exatamente o que Deus poderia fazer. Claro. Naeli. Pronto. Naeli, veja que coisa interessante. Gente, nós estamos aprendendo uns com os outros. É assim que é o nosso culto de doutrina. Mas Deus não manipula princípio para lhe colocar no posto que Ele não lhe quer. Você entendeu? Deus é santo. Então Ele não vai manipular algo que Ele não quer. Aí você pode até olhar para mim e perguntar: pastor, mas por que tem pessoas que às vezes estão no pecado e estão no altar? Eu sempre disse para vocês e volto de novo a repetir com muita naturalidade. O altar denuncia cada um ao seu tempo. Não se preocupe, minha filha. Acabou. Não vai ficar se preocupado. Ah, pastor, mas eu, né? Ah, pastor, mas eu. Te acalma, você vai ver. Você tem o mesmo coração que Jeremias e eu também. Vou só lhe provar como a Bíblia é tão coerente com o que você pensa. Às vezes, os maiores questionamentos nossos é por que fulano, mesmo errado, por que ciclano, fazendo o que errado, prospera, não é verdade? Manipula as coisas e é abençoado. Não te preocupa, não existe bênçãos interrompidas. Quando Deus quer lhe abençoar, é perpétuo. Não traz julgo, não tem julgo, não tem opressão. Existe coisa de paz. Você se sente em paz para fazer as coisas. Eu vou lhe provar lá na frente, ok? Vamos aqui dando continuidade para a gente também ver os fatores que levaram a Israel a quebrar a aliança. Primeiro, eles pararam de ouvir a voz de Deus e os conselhos de Deus, e isso fez com que eles pecassem. Segunda coisa, a idolatria, terrível. Vem de muito tempo. Eita, aqui é o ponto principal. Só para vocês terem uma ideia, vocês sabiam que em Israel se chamava os deuses de divindades, tá certo? E essas divindades, eles tinham uma forma de operações única. Por exemplo, só em Israel nós tínhamos, vamos ver as divindades do Antigo Oriente. E segundo aqui a Bíblia diz, Azera, nós tínhamos Baal, nós tínhamos Baalins, nós tínhamos Moloque, nós tínhamos Marduk, que era Bel, conhecido, nós tínhamos Nebo, nós tínhamos Tamuz. Todos esses são os divindades, ou seja, é como se fossem os deuses maiores, tá certo? Que trabalhavam nas necessidades do povo. E eu vou falar isso aqui, gente, porque nós estamos no culto de doutrina e nós vamos aprender. Até o contexto de Josué, antes do Jordão, Deus sempre falara com o povo para eles não trazerem aquilo que Deus tinha proibido deles acumularem. Então, quando o povo passa ao Jordão, Deus repete novamente para Josué repetir para o povo, para eles ficarem atentos. Eu estou mandando destruir os cananeus por inteiro, não deixe ninguém. O que Israel faz? Israel negocia o que Deus tinha proibido, irmão Rosnete. Aí o que eles fazem? Vamos deixar um pequeno povo aqui, eles não fazem mal nenhum, eles estão aqui, Deus tinha falado que era para sair todos. O que acontece? Eles começam a compartilhar, a partilhar do que eles tinham como pensamento. Gente, não dá certo. Vamos logo conversar logo aqui com papo sério, reto, tá bom? O que é santo com profano não combina. Certo? Não combina não. O que é de Deus com o paganismo não combina, não adianta, não tem aliança, não tem costume, não adianta a gente dizer que tem, não tem. Por isso que Paulo disse uma coisa, mas Paulo trava isso. Paulo diz assim: não há como ter aliança com jugo desigual. O que ele está dizendo? Não adianta tu ser cristão e tu ter amizades mundanas e tu ser um mau exemplo de cristão para essas amizades. Pastor, mas eu sou crente, mas é porque eu gosto do meu amigo, pastor. Certo, você pode ter amigos mundanos, desde quando esses amigos mundanos não destruam os princípios que já foi estabelecido por Deus na tua vida. Israel deixou, o que acontece? Eles começam a observar, quer dizer que vocês adoram assim, é? Bacana.
Como é que vocês adoram? Ah, vocês se cortam, né? Ah, vocês cometem sacrifícios até de crianças para as divindades de vocês. E detalhe, tanto Azera, quanto Baal, como Baalins, como Maloque, quanto Marduk, todos eles trabalhavam em uma área de necessidade do povo cananeu. Então, uns falavam sobre agricultura, outros falavam sobre a sensualidade, outros falavam sobre ritos, tá certo? Para trazerem espíritos malignos para dentro da nação. Israel começa a observar, vamos começar também a fazer isso aqui. Nós precisamos idolatrar, vamos idolatrar. Só que o grande problema é que Deus já tinha proibido, e o que Deus proíbe, Deus não volta atrás. Está proibido, está proibido, está proibido, está proibido, está proibido. Não tem como ter aprovação quando Deus proíbe. Deus estava dizendo para eles, eu sou Deus de vocês, vocês são meu povo, não tem como colocar de novo, porque a Bíblia vai dizer no livro de Mateus, quando Jesus está conversando com os seus discípulos, ele diz assim, não se pode adorar a dois senhores, ou há de aborrecer a um e alegrar o outro, ou há de alegrar um e aborrecer o outro. Não dá para se adorar a dois deuses, não dá para ter dois comportamentos. Você precisa ter um comportamento que seja compatível com a Bíblia. E o que Deus estava dizendo, enquanto vocês esquecem de ouvir a minha voz, e vocês começam a trazer deuses para as vossas adorações, dentro da colheita, dentro dos vossos sacrifícios, vocês me tiram do ambiente que era meu, vocês me expulsam do ambiente que era meu. Isso daqui é forte, está queimando dentro do meu coração, mas tem pessoas que estão tirando Deus e colocando as suas maneiras de ver a coisa. Deus está saindo das igrejas, está sobrando o que o homem pensa. Deus está saindo dos altares, está sobrando o que o homem acha que tem que ser feito. É Bíblia. Quando Deus diz não é não, e acabou, não tem negócio, não tem uma negociação com esse princípio. E detalhe, a idolatria não é quando eu me curvo para uma imagem, é quando eu me curvo para os meus desejos. Às vezes nós estamos, papai, segura, a gente idealiza um semideus, e a gente começa a adorar. E no meio gospel está cheio desses. Eu tenho a coragem de falar. Está cheio. Faz um show, lota. A negada pira. Rola tudo. A porcaria no meio cristão. E o povo, quem é que vai cantar? É fulano, rapaz, sou apaixonado por fulano. Nós estamos idolatrando o mundo cristão, modernizando ele para o mundo gospel. Deus não trabalha com o mundo gospel. Deus trabalha com o mundo cristão, que não está alheio à voz de Deus. Eles estão sempre em conexão com a voz do Senhor. Amém, gente? Isso é sério. A senhora ia participar de um culto, de um momento de adoração, de louvor. Triste. Sabe por quê?
Você entendeu? Você entendeu? Na verdade, irmão, não era na introdução, era no desenvolvimento dela mesma. Era por inteiro. Era por inteiro. Tá bom? Interessante. Por isso que eu digo, né? Na verdade, a gente precisa falar algo aqui que talvez ninguém tenha coragem, mas Deus não chamou cantores. Deus chamou adoradores, gente. Vamos tirar esse negócio daí. Cantores é algo mundanizado, o mundo está aí. Meu irmão, na verdade, vamos ser sinceros, né? O mundo, olha como o mundo está fazendo. O mundo está tirando aquilo que o cristão deveria ter como posição, está manipulando até mesmo aquilo que a gente está silenciando dentro da igreja. Está silenciando, isso aqui é coisa séria demais. Terceira, a apostasia. Alguém sabe o que é apostasia? É quando você nega, não é isso? Pronto. Então você nega o que aprendeu. Você nega o que tanto foi consolidado para você. Tá certo? Certo. Apostasia. Terrível, né? Estamos chegando no pior tipo de momento. Mas a gente saberia, mas isso a gente saberia, né? Paulo mesmo alertou a Timóteo, dizendo para ele tomar cuidado com os ensinos que iam sendo distorcidos ao longo do tempo, que o povo ia começar a acreditar naquilo que um dia, aliás, o povo ia começar a acreditar naquilo que um dia eles acreditaram e agora eles desacreditam. Então, quando a gente entra na igreja, que a gente começa a aprender o evangelho simples, o evangelho tão, né, amados? O evangelho tão fácil de entender, né? Às vezes a gente começa a manipular tanta coisa que a gente começa, né, a tirar a simplicidade do evangelho. Eu digo que simplicidade do evangelho é esse aqui que nós estamos expondo, desta forma. Esse aqui, a gente bate, a gente alivia, mas a gente sabe que é verdade, tudo que nós estamos falando aqui. Tá bom? Então, a apostasia, o povo começou a apostatar do Senhor. Meu Deus do céu. Como é que pode um povo que participou, minha gente, com Moisés, de todas as bênçãos vindas do céu, era maná descendo, comida, né, vinda do céu, quentinha na hora, participava das cordonizes, né, que eram tipos de animais, carnes, né, já, meu Deus do céu. Né? Então nós estamos diante de uma nação que não está muito distante dessa. Não está muito distante. Né? Participa dos milagres de Deus. Eu estou falando aqui direto, não é de agora. O povo quer um Deus de acordo com a multidão sendo levada. Então, às vezes tem pessoas que eles querem servir a Deus pela multidão. Minha irmã, onde vai ser o mistério hoje? Aí ele vai. Minha irmã, onde vai ser o charabacalha? Aí ele está. Aonde vai ser hoje o culto da vitória? Ele está dentro. Aonde tem o culto da prosperidade? E ele vai. Ele está de acordo com a multidão. Mas quando ele é pego pelo evangelho que confronta, pelo evangelho que diz para ele que para entrar no céu não adianta estar torto, não adianta estar no pecado, no ato, tem que estar em santidade. Aí pronto, ele começa a dizer que o evangelho precisava de adaptações, precisava de mudanças, que o evangelho está muito preconceituoso. Eu só acho que quem está preconceituoso é essa raça que não quer falar a verdade e que não quer ser sincero com Deus. Eu só acho isso e só penso isso. Essa nação está preconceituosa com tudo, tá certo? E com esse preconceito todo, eles estão até manipulando a Bíblia. Fala, minha filha. Pode ler. Pronto.
Olha aí. Olha aí. Meu Deus do céu. Então, pronto. Oh, que coisa linda, né? Não é? Ou seja, o que ele está ensinando? Não é para ninguém se assustar. Porque, gente, olha, nós estamos aqui naturalmente como pessoas cristãs que servem a um Deus, mas que é um cidadão da terra, né? Então, por exemplo, quando nós temos um pacto no meio cristão, a gente se abala. Mas é claro, ninguém vai dizer assim, pastor, acho que a indiferença não combina com a gente. A gente não pode dizer assim, mas eu sabia que isso ia acontecer. Não. Sabe o que é você ser ministrado por um pastor a vida toda e de repente aquele pastor... A gente não pode ser indiferente com ele. A gente não pode ser indiferente. Então, às vezes, por exemplo, meu Deus do céu. Deus está ministrando uma coisa aqui forte demais aqui. Mas tem pastor que fica feliz quando uma igreja se fecha. Sabe o que é triste? Eu vou falar o que é triste. É triste quando a gente recebe uma notícia que uma igreja fechou e o pastor que deveria chorar se alegra dizendo, é mais um, a minha igreja agora vai crescer. Querido, não é a igreja que está crescendo, tá bom? A igreja está diminuindo e o inferno está evoluindo cada dia mais. Tá bom? Só para vocês terem a certeza. Olha aí. Depois da terceira nós temos a falsificação da verdade, quarta. Tá bom? A manipulação. Os profetas coerentes com Jeremias, o que eles faziam? Cala a boca. Não fala nada. Vocês não vejam que pregações como essa não alegram o povo, gente. Nós estamos precisando de alegria, gente. Tire isso da mente de vocês. Nós não precisamos, meu pai. Nós não precisamos de entretenimento no nosso meio. Precisamos de palavra revelada e pura. Bom? Tem pregador que vem para o púlpito para entreter a igreja. Irmãos, Deus vai lhe dar vitória, aleluia, não desanima, porque Deus está com você. O povo, eita mistério, é Deus falando na boca deste homem, glória. Tome cuidado com isso, isso pode lhe levar para o inferno e você pensar que você está indo para o céu. Pregações têm que ser de confrontos, tá bom? E eu não vou mentir para vocês, tem gente que diz assim, pastor, porque quando o senhor confronta, o senhor fica com raiva, com a cara fechada. Ninguém confronta sorrindo, gente. Duvido você confrontar o filho sorrindo. Meu filho, não é para fazer isso. Tá vendo? Ele não vai acreditar, ele vai pensar que você está brincando. A gente tem que falar da coisa séria, exatamente sério. Se isso aqui é sério, a gente não está brincando aqui. Nós estamos falando de erros graves que Israel fez e cometeu, que levou uma quebra de aliança que era para ser perpétua, mas que foi, sim, vai descendo ao longo do tempo. Pior do que a falsificação da verdade, pior do que a apostasia, pior do que a idolatria, pior do que parar de ouvir a voz de Deus é o falso cristianismo. Cuidado com a falsa religião. Tem gente que tá vivendo numa religiosidade que não é o evangelho. Tá bom? Os religiosos, eles querem padronizar o que a Bíblia nunca falou, nunca abordou. Por exemplo, irmã, esta roupa não está adequada para o culto. Não, gente, vamos lá. Pelo amor de Deus, não vamos desacreditar no Evangelho. Quem tem que fazer essa função é o Espírito Santo, não cabe a você. Não cabe nem a mim, que eu não perco tempo com isso. Eu sempre digo algo interessante. Nada melhor do que ensino. Acabou. Aí tem gente que fica. Olha, irmã, meu irmão, pelo amor de Deus, vai orar, Senhor, incomoda a irmã lá, Senhor. Senhor, o Senhor sabe, um dia eu também já estive nessa condição. Amados, eu estou falando aqui porque eu acho que todas as irmãs, quando entraram aqui, tinha algo que precisava ser tirado. E quem tirou? Foi o Espírito Santo, não foi ninguém que lhe tirou isso aí. E ele, minha irmã, como eu sei que ele incomoda. Como eu sei que ele fala. Você entendeu? Por isso que eu digo, os padrões adequados e justos são aqueles que o Espírito Santo padroniza em você. Aí é uma mudança significativa, a gente se sente bem, né? Nunca, verdade. Com aquilo que o Espírito Santo já rejeitou, pronto. É exatamente isso. Gente,
A estrutura do capítulo 11, ela tá separada em 4 módulos. Eu queria que vocês anotassem os 4 módulos da estrutura do capítulo 11 que a gente leu, tá bom? Do 1 ao 7, nós começamos a perceber que o profeta exorta a nação a obedecer ao Senhor. Do versículo 1 ao 7, do capítulo 11. Do versículo 8 ao 10, existe uma desobediência de Israel quanto acerca do que Jeremias tinha exortado. Tá certo? A desobediência de Judá está no versículo 8 ao 10. E no versículo 11 ao 14, nós temos o julgamento de Judá. Deus decide julgar Judá diante de tudo aquilo que eles já tinham cometido. E do versículo 15 ao 17, nós temos a rejeição da amada do Senhor. Porque aqui nós temos 2 coisas que é interessante. O contexto de Jeremias nunca foi só para Judá. O contexto de Jeremias também pegava, contextualizando também o reinado de Israel. Então, a amada do Senhor é uma referência a Israel. É a rejeição da amada do Senhor, que era Israel, que não é Judá, tá bom? A amada do Senhor é Israel. Aí do versículo 15 ao 17, tá bom? Versículo 15 ao 17 do capítulo 11. Aí pronto. Então nós vamos entrar agora em mais um contexto aqui rapidamente. Por exemplo, eu mandei vocês grifarem a palavra Anatote, correto? E lembrando, pastor, essa terra, ela era originada aonde? Olha para cá que é para a gente não se esquecer, rapidamente. Anatote era uma cidade que ficava localizada a 8 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. Eu ia trazer até o mapa para vocês verem como é que era. É como se Jerusalém estivesse aqui. Vocês sabem que ao norte está quem? Israel. Não é isso? Ao norte, dentro do mapa geográfico da época, tá certo? Então, por exemplo, qual é a capital de Israel? De Israel. Isso. Não. Na época. O mapa da época. Samaria, corretíssimo. E a capital de Judá? Jerusalém. Correto? Então, ou seja, a Anatote ficava dentro do contexto de Judá. Então, ele ficava a 8 quilômetros do sudoeste de Jerusalém. Essa cidade era levítica. O que é isso, pastor? Era uma cidade de levitas. Era uma cidade que a grande maioria do povo que estava lá, eles vinham desse tipo de geração. Por exemplo, o livro de Josué, no capítulo 21, versículo 1 ao 3, nós vamos ler, que é para a gente ver como é que foi dividida essa terra rapidamente. Livro de Josué, capítulo 21. Quem encontrar, faz a leitura aí para nós. Oi, minha filhota. Sim. Jerusalém hoje em dia é a capital de Israel. Correto, sim. Mas então, quer dizer que Judá significou. Claro, justamente. Sim. Para Deus, Judá Isso, era a mesma coisa. Deus nunca fez uma divisão. Justamente. devido à questão de rei. Pronto. Corretíssimo, sim. Capítulo 21, versículo do 1 ao 3. Lê para nós. Do 1 ao 3. Olha. Até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Nun, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Eles disseram: O Senhor Deus ordenou, por meio de Moisés, que nos desse cidades para morar, e também pastos ao redor delas para nosso gado. E os israelitas, obedecendo à ordem de Deus, o Senhor, deram deram das suas terras, cidades e pastos para os levitas. Pronto. Essa cidade estava demarcada, ok? Vamos só observar aí. Lê aí 1 Reis, capítulo 2, versículo 26. Outra pessoa. 1 Reis 2, 26. Isso, 2, 26, de 1 Reis. Eu estou pedindo para vocês lerem para a gente ir compartilhando, tá bom, gente? Para não ficar uma coisa só eu lendo. Vai lá, 2, 26. E a Abitar, o sacerdote, disse o rei: Para Anatote, vai para os teus campos, porque és homicídio de morte. Porém, hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, porquanto foste aflito tudo quanto meu pai foi aflito. Está vendo? Ou seja, olha só. Lá em Josué, capítulo 21, versículo 1 ao 3, Anatote estava dentro do contexto que tinha sido levado como um lugar apropriado para os levitas. Então, ficou uma localidade para os levitas. Tá certo? Nesse mesmo contexto, Anatote também foi um lugar de refúgio
para que não houvesse a morte de Abiatar. Mas também, nesse mesmo contexto, nós vamos observar que 2 dos valentes de Davi também foram para essa localidade. Lê para mim aí, irmã Jussara. Aliás, irmã Rosinete, lê para mim aí. 2 Samuel 23, 27. 2 Samuel 23, 27. Tá bom, gente? Se vocês perderam alguma coisa que foi falada aqui, vocês podem rever também no nosso canal e aí você já faz uma análise lá, tá bom? 2 Samuel 23, 27. Lê aí para mim, minha filha. 23, 27. Espera aí, rapidão, para aí. 23, 27 de segunda, a irmã Jussara já abre. 1 Crônicas 12, 3, que é o mesmo contexto, vai contextualizar exatamente, é isso, 12, 3, primeira. Leia aí, minha filhota, 2 Samuel 23, 27. Abiezer de Anatote, Nebunai de Bizaste. Tá vendo? Exatamente os 2 dos valentes de Davi. Tá bom? Agora leia aí, 1 Crônicas 12, 3. Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semar, o Gibeatita, Gesiel, Pelete, filho de Asmavete, de Beraca, e Jeú, o Anatotita. Tá vendo? Então, ambos, todos esses eram quem? Eram os valentes de Davi. Vocês lembram da missionária que pregou no sábado para os jovens? E ela pregou sobre, só que não contextualizou o nome deles. Mas nós estamos vendo que é um pouquinho, uns nomes bem complicadinhos. Mas nós observamos que ambos eles estavam aonde? Em Anotote. Então, ou seja, a cidade de Anotote, ela era uma cidade de refúgio. Ela servia para refugiar muita gente. E algo importante também, é nesse lugar que nasce, é a terra natal do nosso profeta Jeremias. É de lá que ele vem. Não. Justo. Não, Jeremias vem dessa cidade. Só vem dessa cidade. Anatote é uma cidade. Jeremias vem dessa cidade. Nasceu lá. Tá bom? Ah, sim, sim, porque o nome geralmente era pelo chefe de família, né? E algo interessante aqui, olha só. Existe uma situação deplorável vinda dessa terra natal de Jeremias. A afronta vem da família. Quando a gente vai para o livro de Jeremias, oh Jesus Cristo, e a gente começa a ler o capítulo 12, a gente começa a perceber o versículo 1. Vamos ler aí rapidamente, que é algo interessante. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Olha para cá. Que intimidade esse homem tinha. Ele ousa querer discutir com o dono da justiça. Agora a pergunta de Jeremias é exatamente o que a gente faz. Olha o que ele diz aí. Porque o caminho dos ímpios prospera. Porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu os plantaste e eles criaram raízes. Crescem, dão frutos. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e prova a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca. Perece os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra. Pois eles disseram, ele não verá o fim do que lhe espera. Eu quero grifar o capítulo 12, versículo 1. Os 2 questionamentos de Jeremias é exatamente o que todo cristão se questiona. Deus, por que a pessoa que te desobedece prospera? Por que a pessoa que está tão longe do Senhor, ele é abençoado? Não é o que nós nos questionamos todos os dias, principalmente nós que estamos na casa de Deus, principalmente nós que temos uma vida regrada de oração, uma vida com Deus, na prática da palavra, no estudo do ensino. Por que, Senhor, que tem pessoas que não vêm para o culto? Por que tem pessoas que não têm intimidade contigo, mas são pessoas prósperas, pessoas abençoadas? O grande problema é que nós só questionamos a Deus pelo aquilo que nós vemos nas pessoas. A gente nunca consegue enxergar o que Deus enxerga nelas. Sabe o que Deus estava dizendo? Ainda que eu abençoe elas, ainda que elas são abençoadas, mas o coração delas é distante de mim. Que dureza. Nós preferimos, glória, ter um coração bem próximo de Deus do que ter riquezas.
E minha filha, você que gosta de provérbios, que eu já percebi aí de Salomão, que escreve provérbios, Salomão descreve dizendo assim, ó, poderá uma casa estar cheia de ouro e de riquezas e de bens, mas é uma casa cheia de contendas, cheia de intrigas. Mas é preferível uma casa humilde, que todos se amam, que todos se valorizam. É exatamente isso que nós estamos observando. E que haja paz. Irmãos, oi. Muito sobre essa questão das riquezas. Muitas. Bom, e ele é enfático em falar acerca disso. Sim. Do 12, sim, minha filha. Olha aí. Está vendo? Interessante, né? Claro. Correto, justamente, verdade, justamente. A minha Bíblia fala, ele prova o coração e a mente. Os rins e o coração, né? Tá vendo? Pronto. Tá bom, gente? Agora detalhe, olha só. Eita, papai. Eu anotei aqui. Tá bom? Existe uma situação deplorável vinda dessa terra natal de Jeremias, a afronta vem da família, do próprio profeta. Tá bom? O principal papel desses homens era tentar silenciar o profeta ao ponto de que ele não profetizasse em nome do Senhor. Lembra? De onde está vindo a afronta para silenciar o profeta? De Anatote. Só que Anatote, os homens que vêm de lá, todos conhecem a história de Jeremias. Ou seja, nós estamos falando de família. Eu vou falar algo aqui que servirá para todos nós. Dificilmente uma afronta vindo de alguém fora da nossa casa nos atingirá quanto uma afronta vindo de dentro. Uma afronta vindo de dentro, irmãos, tira toda a nossa estrutura. Uma coisa é você ser traído por pessoas de longe. Você não tem uma conversa, você não tem muito o que talvez o que esperar. Mas vem de dentro da tua casa. É verdade? E nós não vamos contra a Bíblia. Todos os homens que foram traídos nas suas casas, eles tiveram reações positivas diante das dores, da rejeição. Todos eles deram a volta por cima, mas não humilharam ninguém. Aprenderam a ter amor. Que coisa linda. Muitos exemplos. Muitos. Davi, muitos exemplos. Por exemplo, veja algo interessante aqui. O principal papel desses homens era tentar silenciar o profeta ao ponto que ele não profetizasse em nome do Senhor, que era a tentativa que eles tinham. Porém, a tentativa de morte quanto ao profeta sobraria para quem? Para os jovens, para os filhos e para as filhas, porque eles morreriam de fome. O que Deus... Pronto. O que Deus estava dizendo? Se vocês vão querer silenciar quem eu estou ordenando para falar, os filhos de vocês pagarão um preço alto. Eu não sei se a irmã Rosinete se lembra, por diversas vezes eu já falei isso aqui. Tudo o que nós cometemos vai respingar nos nossos filhos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós vamos fazer. Pense duas vezes, analisa. Será que o teu filho não vai sofrer por algo que você está cometendo? Pense. Pronto, que é o que acontece muitas vezes. Tá bom? Veja a forma como Jeremias corresponde aos insultos dos homens. Olha o que Jeremias diz. Ao mesmo passo que Deus é justo, o povo é injusto. Por que os ímpios prosperam? Por que os traidores vivem sem problemas? O que Jeremias está dizendo? Senhor, tudo bem que eles estão me atacando, mas o que eu não consigo entender é a tua justiça. Por que a tua justiça não é posta no prato limpo diante desse povo? A questão não é, o que Jeremias estava querendo relatar sobre isso a questão não é que eles querem me intimidar ou que eles querem me insultar. A questão é que o Senhor que me mandou. Lembra do capítulo 1, quando ele não queria a responsabilidade de falar diante do povo? Então é como se Jeremias estivesse dizendo, eu não queria, mas o Senhor disse que o Senhor falaria. Então agora chegou o momento do Senhor provar. Gente, eu acho, oh meu Deus do céu, lá vai uma coisa que Deus está falando comigo, meu Pai amado, santo da glória. É que muitas vezes nós queremos que Deus prove para alguém que Ele é na nossa vida, fazendo com que aquela pessoa caia. Que tenha justiça. Que tenha prova, Senhor, Tu estás comigo, agora eu preciso que o Senhor vá lá, toca, não
Então Deus não precisa mostrar para ninguém que Ele é Deus na tua vida. Ele precisa provar para você. Acabou. Ou que Deus responde para a gente. Oh, glória, meu Deus, eu estou sentindo a graça. Versículo 5 do capítulo 12. Se você correu com homens, eles o cansarão. Como pode competir com cavalos? O que Deus estava dizendo? Jeremias, existe tempo. Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando dizem coisas boas. Aqui é forte. Mesmo quando as pessoas dizem coisas boas, pode não ser Deus falando, pode não ser o Senhor falando. Quem viu hoje o meu status, viu uma frase que eu coloquei: confronto é sinal de amor. Pincelada, passada a mão na cabeça, pode ser uma prova de traição. Oh, meu irmãozinho, tudo bem, Deus é contigo, tá vendo? Às vezes nós precisamos, irmão, vamos lá. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês aqui, amados. De um tempo para cá, Deus tem falado comigo. Muito. Algumas coisas muito particulares para mim. Que eu não posso também compartilhar com a igreja. Né? Que existem coisas que é muito pessoais. Né? E que nem todo pastor deve expor. Mas o que Deus tem falado cada dia mais para mim. Deus tem falado, irmãos. Vocês sabem, eu custo pregar sobre isso. Eu não prego sobre amor porque daqui a pouco Deus me prova em algo. Então, geralmente eu não prego sobre isso. Mas Deus tem cobrado muito isso aqui para mim. Ame. Ame. E às vezes, né, igreja, todos que estamos aqui, nós estamos aqui num número pouco, mas um número acessível para ouvir o que Deus está falando. Às vezes nós não queremos amar, mas Deus nos ensina a amar. Eu falei uma certa feita aqui, e volto de novo a repetir. Por nós não amaríamos, é por Deus, exclusivamente por Ele. Porque se Ele é o dono do amor, e Ele nos ensinou a amar, é porque Ele é o maior exemplo a ser seguido. Não é ninguém. Glória. Oh, Jesus Cristo. Versículo 7. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquele a quem eu amo nas mãos dos meus inimigos. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ronge contra mim, por isso eu o detesto. O povo da minha propriedade tornou-se para mim como uma toca de hiena, sobre a qual pairam as aves de rapina. Reúne todos os animais selvagens e traga-nos para o banquete. A minha vinha foi destruída por muitos pastores que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade num deserto devastado. Fizeram delas uma terra devastada e devastada ela planteia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Depois você completa essa leitura em casa. O que Jeremias, a resposta de Deus para Jeremias era simplesmente utilizando daquilo que ele achava que poderia fazer ele sofrer. Deus estava dizendo para eles: meu filho, eu provo o meu amor, eu provo a minha fidelidade. Sabe por que muitas vezes você quer que Deus haja ao seu tempo? Sabe por que muitas vezes você quer que Deus se levante, né, ao teu favor? Porque você está sendo injustiçado, porque você está sendo odiado por muitas pessoas. Deus só está querendo demonstrar para você que o dia do acerto, meu querido, está chegando. É o dia do acerto, está chegando. Pastor, que dia é esse? O dia do julgamento final. Naquele dia não vai escapar nenhum. Todos vamos comparecer. E eu fico olhando os crentes que acreditam que após o arrebatamento eles também não vão receber aquele por devido. Mas é claro, só poderá receber o galardão quem fez aquilo positivo aqui na terra. É claro.
Porque vai ter gente dizendo que, Senhor, eu fiz tanta coisa na igreja por ti. O Senhor vai olhar e dizer, eu estava anotando tudo. Eu sei quantas vezes tu foi lá. Eu sei quantas vezes tu deu a mão. Eu sei quantas vezes tu fez assim. Eu sei que tudo, irmão, está tudo no relatório. Eita, meu irmão. Desse relatório a gente não escapa. Nenhum, irmãos, todos nós estamos nesta mesma compreensão. Não, aí o telão também é desprovido, né? Porque os olha aí. Vai lá, minha filha, pergunte. Sim. Claro. Correto. Pronto. Tá vendo? E detalhe, né? Existe amores falsos, que são fingidos, né? Mas mas quando é verdadeiro a gente sabe, a gente sente a verdade. Sim, sim. Verdade. Sim. É morta. É. Que doa, né? É. Ó, por exemplo, só para a gente não ficar só nas nossas palavras, né? Por exemplo, nós estamos diante de uma sociedade que é pelos status, que a grande maioria divulga nas redes sociais, e vocês não sabem, mas por detrás disso tem um propósito e não barato, um propósito caro. Por exemplo, durante essa pandemia aí, o que teve de artista, né, que fizeram doações de camas, né, de camas de leito, né, aí a pessoa diz assim, olha que interessante, o artista do mundo, né, fez a doação, a igreja não fez. É porque a igreja não depende de Covid para fazer uma obra, a igreja sempre fez. Ela sempre ajudou, a igreja sempre fez o que fez. Então, às vezes, tem pessoas que querem apenas o status, né, ser provido por algo. Né? Mas a tua esquerda não... Pronto, acabou. Pastor, né? Eu gosto de estar no evangelismo, né? Sim. Mas E assim, gente, olha, essa questão do amor, daquilo que você faz para Deus, vocês podem ver, quando a gente faz a coisa pelo amor, amados, a gente se entrega. A gente se entrega, você vê, né? Você se sente tão fácil que você diz assim, olha, a pessoa tá ali, olha, rapaz, chegou cedo, limpou tudo certinho, deixou tudo organizadinho, já começou, entendeu? Então, assim, é tudo questão de amor. Ó, por exemplo, eu cumpri hoje um compromisso, hoje à tarde. 2h30, no horário daquela chuva, eu estava dentro do carro para cumprir lá com a missionária Kelene, que eu já tinha feito. Mas o culto terminou um pouco tarde, nós chegamos aqui, já era 6h10. Então, por exemplo, se eu não gostasse e não amasse e estar aqui, eu poderia dizer, eu estou cansado, estou vindo já de pregar a palavra de Deus e vou botar outra pessoa para ensinar, você entendeu? Mas eu já estava preparado, já tinha me preparado, ou seja, eu me programei completamente, desde ontem eu estou me programando. Não, Senhor, se eu tenho esse compromisso, eu já vou me programando logo aqui, né? Já vim para a igreja pela parte da manhã, para a gente ter o compromisso pela parte da tarde e vim pela parte da noite. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui com toda sinceridade. Pregamos lá e eu estou aqui ainda nesta glória, que se vocês tivessem ideia do que Deus falou com a gente hoje, vocês gravariam nas vossas mentes
tudo que Deus está ministrando até agora. Porque tudo isso aqui, irmãos, vai servir lá para frente. Vocês vão ver como vai servir, tá bom? Então, para a gente terminar aqui, o capítulo 13, aí nós temos o capítulo 11 da aliança quebrada e a conspiração da própria família, ou seja, dos amigos, daqueles que eram mais íntimos do profeta, a queixa dele e a resposta de Deus. Mas no capítulo 13, Deus faz algo com o profeta que sai da sua natureza. Deus pega e diz assim para ele: põe o cinto, correto? Esse cinto é feito de linho, põe na tua cintura. Deus faz algo interessante. Agora olha para cá, eu vou ler o primeiro verso e vocês vão entender rapidamente. Olha o que ele diz: assim diz o Senhor, vá comprar um cinto de linho e ponha-o à volta da cintura, mas não deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O cinto me dirigiu. O Senhor, desculpa, o cinto não, né, irmão? O cinto não pode falar. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou, está usando, e vá agora a Perate, e esconda ali em uma fenda de uma rocha. Segundo os historiadores, acerca desse texto, se garante que essa importante cidade, ou esse importante lugar, que era Perate, ele estava localizado em um lugar muito seco. Então, ou seja, se esse lugar era muito seco, e Deus manda ao profeta, olha o que Deus está dizendo, Deus manda o profeta e comprar o cinto, colocar onde? Na cintura, tá certo? E Deus diz, não podem ter contato com a água. O que Deus está dizendo? Presta atenção, o cinto é Israel. Eu comprei com meu sangue, eu fiz uma aliança com eles, eu não quero eles com contato. Não adianta ter contato, né? Não adianta ter conexão com aquilo que Deus está desconectando. Aí Deus diz, pega agora e leva para um lugar seco. Daqui a um tempo você vai buscar. Olha o que a Bíblia diz. Depois de muitos dias, versículo 6. Depois de muitos dias o Senhor me disse, vá agora a Perate e pega o cinto que eu ordenei a você que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e tirei do lugar em que havia escondido. O cinto estava como? Podre. E se tornara completamente inútil. O que Deus estava dizendo para Israel? É exatamente como meu povo está. Podre. Tá bom? Então aquilo que não se limpa, aquilo que não se valoriza na obra de Deus, não serve. É inútil. Claro que nós estamos usando aqui uma figura de linguagem. Claro que nós estamos utilizando aqui uma forma que Deus acrescentou para que eles pudessem entender de forma prática. Gente, o povo obstinado, nem dessa forma eles receberam essa palavra. Meu Deus do céu, hoje nós pegamos uma coisinha como um copo desse, fazemos aqui uma alegoria, né? Pegamos aqui, damos um exemplo, você já entende. Esse povo não entendia o que Deus estava dizendo. Deus dizia, presta atenção, assim como o cinto serve para colocar na cintura, Israel não pode estar fora de mim. Cinto, necessidade de cintura, cintura tem necessidade de cinto, porque quando o sacerdote vestia roupa, ele pegava um cinto para envolver, para não ter possibilidade de ser exposta os erros e os pecados, a vergonha. Por isso é que eu vou dizer algo aqui interessante. Todas as vezes que a gente sonha com a nudez, é sinal de pecado, é sinal de vigilância, é sinal de que a gente precisa alertar alguém. Todas as vezes, sonha alguém despido, né? Alguém desprotegido. Você tem que alertar essa pessoa. Eu sonhei contigo dessa forma. Procure Deus, meu irmão. Procure Jesus de Nazaré. Tá bom? Que às vezes o pecado é traiçoeiro, irmãos. Às vezes o erro é traiçoeiro demais. Ele vai, calmamente, você nem percebe. Quando você percebe, aquilo foi tão ofensivo que ele chegou de uma forma que você nunca imaginava. Tá bom? Então eu quero frisar no capítulo 13 duas coisas acerca disso aqui. O local e a necessidade. Certo? O local era inapropriado. Tá bom? Amém? E aí, a partir do versículo 12, nós temos as vasilhas de couro
E aí nós temos a ameaça do cativeiro, que vem no todo o contexto a partir do versículo 15 até o versículo de número 27. Eu vou deixar essa parte para a próxima lição, tá bom? Da quarta-feira que vem, para que a gente possa concluir, tá bom? Então ficamos até o cinto de linho, amém? Então gravem aí, até o cinto de linho a gente aprendeu hoje aqui. Na próxima a gente dá continuidade para compreender e para entender, tá bom, amados? Então hoje a gente já deu um grande passo importante para o nosso ensino da palavra, amém? Glória a Jesus. Quem gostou desse ensino? Maravilhoso, né, irmão? Nós estamos saindo daqui, eu acredito que cheio da palavra, da ministração do Senhor. Graças a Deus, Deus tem sido bom conosco, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu só queria dar aqui alguns avisos rapidamente, né? Amanhã nós temos, eu queria que vocês apresentassem, né, o coroadinho em oração, porque nós estaremos lá em nome de Jesus. Sexta-feira eu vou confirmar com vocês o culto de rua, porque já está confirmado com a pessoa, a gente só vai confirmar o local, tá bom? Na sexta-feira nós temos culto de rua, irmãos, não esqueçam. Nós estamos voltando aos trabalhos evangelísticos novamente, tá bom? E nós estaremos lá em nome de Jesus. Pastor, e se chover? Irmãos, se você vê que já fez um temporal, né, que já vai chover, então se programe logo cedo. Não, então vou sair até um pouco mais cedo, porque às vezes, porque às vezes, presta atenção, porque às vezes a pessoa, por exemplo, já está fazendo, já está chuviscando, já está, né, formando. Aí o que ele faz? Eu vou deixar só para me arrumar só 7h30 mesmo, que é quase na hora de eu ir. Não, irmão, já se programe cedo para estar lá. O culto vai ser no Novo Aurora, tá bom? Nós estamos de volta àquele lugar que a gente sempre pregou e vamos continuar pregando, meus irmãos. Eles pediram de novo, né? As almas estão sedentas. Eles estão pedindo e é provável que Deus vai fazer um grande mover naquele lugar, tá bom? Então nós vamos fazer novamente o nosso culto de rua, tá bom? E detalhe, a partir também desse mês de abril nós estamos voltando também com os trabalhos sociais. Vamos voltar novamente ao sopão, à entrega, tá bom? De cestas básicas, né? Nós estamos voltando com nossas atividades normais agora. E também domingo nós temos culto de Santa Ceia. Você não pode faltar no culto de Santa Ceia. É às 18h40, tá bom? Então nós acrescentamos 10 minutos a mais, que é às 18h30. A gente vai botar às 18h40 para dar tempo, amados. Não falte, convide pessoas, tá bom? Nós vamos estar aqui com um pregador novo, vamos estar aqui também com uma cantora, uma grande mulher de Deus aqui, tá bom? Vai ser, eu só sei dizer que vai ser um mover de Deus aqui nesta congregação, tá bom? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E domingo de manhã temos o quê? Escola Bíblica Dominical, unificada por causa das lições. Nós estamos trabalhando com a lição adulta. Assim que chegar a lição do jovem, a gente volta de novo a separar as turmas. E nesse domingo agora, o pastor vai estar dando a lição, tá bom? Em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, todos já estão, né? E vamos orar, em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos orar pelas ofertas, abençoar a Deus. Eu quero abençoar as ofertas da tua casa. Senhor, nós repreendemos migrador, cortador e devorador. Em nome de Jesus, que venha cair por terra, Senhor. Em nome de Jesus, todo tipo de espírito que pode consumir as nossas finanças dentro da nossa casa. Pai, guarda os nossos celeiros, guarda, Senhor, por onde vem a nossa bênção mensal, o nosso valor que recebemos, que o Senhor possa abençoar quem trabalha com a venda, quem trabalha, Senhor, e depende do seu patrão, que o Senhor possa abençoar também o patrão, que o Senhor possa também abençoar, Deus, os contratos. Ó Pai da glória, nós abençoamos em nome de Jesus. E Pai, nós abençoamos também a igreja de Cristo, que estará de volta à sua residência, que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus, amém. Levante as mãos, que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja diga comigo, está encerrado o trabalho em nome de Jesus.